Olá, boa noite a todos, boa noite Diana, boa noite Rosa. Estamos então aqui no nosso 10º episódio do podcast Quebrar Silêncios e hoje temos aqui uma convidada muito especial, que é a Rosa Carvalho, que é uma mulher com deficiência e que hoje está aqui para nos contar a sua história desde de criança até hoje como é que o facto de ser uma pessoa com deficiência, como é que se afetou em alguma alguma área da sua vida, o facto de ser uma mulher com deficiência, está bem? Agora eu passo à Diana e a Diana vai se apresentar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Boa noite, Rosa. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Como costumamos dizer, isto é uma simples conversa de café, por isso sinta-se completamente à vontade connosco, para partilhar connosco a sua história. Eu se calhar começava aqui por lhe perguntar, a sua deficiência foi de nascença ou foi mais tarde? Não, a minha deficiência foi aos 7 meses de idade. A sério? E qual é o diagnóstico? Portanto, foi a poliomielite, que me afetou os membros inferiores. Ok. E você desloca-se em cadeira de rodas ou com canadianas? Agora, neste momento, é de cadeira de rodas. Sim. Mas até aos meus quase 30 e tal anos andei de canadianas e muletas. Muito bem. Diga-me, você tem que idade? Hã? Que idade tem? Idade. Tenho 60 anos. Ok. Como é que era? Fala-nos um bocadinho da infância. Como é que foi a sua infância? Como é que era viver com deficiência? Você sempre Viver- morou na cidade? Não, eu vivia, sou de natural de São Mamé d'Este. Vivi numa Sim, aldeia sim. onde isto há 30, há 40 anos ou 50 que isto era, não é nada do que é hoje. Nós hoje temos tudo e mais alguma coisa. É, não é? É verdade. Portanto, eu nasci, sou de 65, a partir dos 7 meses fiquei deficiente, não é? Foi complicado, porque naquele Vo- tempo, sim, pode falar. Você tem memórias de infância? Porque eu estava aqui a ver uma coisa muito semelhante a mim. A minha doença veio diagnosticada aos 9 meses. E então eu tive 6 meses no hospital até sair um diagnóstico, mas eu tenho muitas memórias de infância. Não sei se. Eu também, sim, mesmo de bebé e de 1 ano, 2, 3, não, mas tenho de, portanto, a partir aí dos meus 5 anos, Sim. Chegou a portanto, frequentar o jardim de infância? não, nunca Foi naquela. frequentei jardim de infância. Portanto, a gente, e é a maior parte das pessoas com deficiência, desde que tenhamos uma deficiência, a nossa vida é quase andar de hospital em hospital. É, não é? Pois, o que aconteceu comigo, estive no Hospital de Braga, depois estive no Hospital de Maria Pia, onde lá me puseram, eh, depois aos 5 anos, quando depois já puseram uns aparelhos nas pernas. Só Sim. que eu nunca andei com esses aparelhos. Puseram-nos nas pernas e eu era uma estátua. Eu Não punha-os consegui. de manhã, só os tirava à noite. Só que quando eu chegava à noite, eu não conseguia dobrar nem os joelhos nem a anca. Ai, Jesus. Era horrível, era horrível. Imagina Foi, as dores, não é? foi uns momentos que me marcaram muito Mas chegou a ir de à escola, frequentar a escola? ir à escola. Depois, quando cheguei à altura de ir para a escola, as minhas colegas iam buscar ao colo. Iam buscar ao colo, levavam para a escola. Só que depois a minha mãe achou que não era vida, não é? Coitada, por muito boa vontade que elas tivessem, achou por bem me tirar da escola, porque pronto, todo aquilo não ia ser para um dia nem para dois, ia ser para vários anos, não é? Pelo menos na primária. Prontos, aí desisti da escola. Desisti da escola,
mas a minha mãe nunca desistiu de mim, não é? Eu ia desistindo das coisas, mas ao mesmo tempo ia conquistando sempre outras. Tinha sempre a retaguarda, não é? Para o É momento. verdade. A minha mãe, essa foi uma mãe lutadora porque ela nunca desistiu. Eu então, pronto, eu andava no chão, andava de gatas, como se costuma dizer. Não havia cadeiras de rodas, não, eu com Pois não. aparelhos eu não conseguia andar, era de gatas. Eu então, mas eu conseguia acompanhar as crianças, porque eu mesmo de gatas, quando as crianças fossem, as minhas vizinhas, as minhas irmãs, eu de gatas eu ia sempre quando elas fossem. Eh, E pronto, assim foi. Depois cheguei aos meus 7 anos de idade, aí a minha mãe, pronto, com os conhecimentos dela, porque a minha mãe era analfabeta, não sabia ler, mas sabia falar muito bem. Ela desenrascava-se muito bem a falar. Então, por conhecimentos de pessoas amigas, eu indicaram-nos o Hospital de Montemoro Novo, Sim. onde, pronto, foi para lá, estive lá 8 meses sem ver a família, sem ver ninguém. Lá era a minha casa, pronto, era a minha família. Depois lá puseram-me mais uma vez as próteses nas pernas e foi operada, estive lá. Naqueles 8 meses eles operaram, eles puseram umas próteses nas pernas, mas aí ensinaram-me a andar Pois. com as canadianas, aí já foi outra. Quando a minha mãe me foi lá visitar, eu já estava em pé, já andava em pé. Já Foi uma andava. alegria muito grande que ela tive quando viu que já, pelo menos já não andava no chão, já andava em pé. Pronto, bem, por acaso. A minha mãe aí pensou outra vez que eu tinha que ir para a escola. Pronto, foi para a escola, o que é que ela resolveu? Meteu-me no Centro Social do Padre Ruílio, em Sim. Ruílio, não sei David se Oliveira vocês... Martins, em Ruílha. Oh, sim, sim, sim. Eu estive lá um ano. Pronto, lá foi para a escola primária. Andei na escola primária. Só que, pronto, mais uma vez, o meu pai cismou em me tirar de lá. Eu queria estar lá, mas ele cismou em me tirar de lá, porquê? Porque o meu pai não me queria separar dos meus irmãos. Não queria que os meus irmãos se crescessem e se habituassem de mim, não é? Como eu tinha a minha deficiência, o meu pai fazia questão que os meus irmãos, que eu tinha que estar em casa como eles. Prontos, saí de lá vim para casa. Foi para a escola primária, e aí já foi para a segunda classe, onde andei até à sexta classe. Subia umas escadas de canadianas e aparelho. Eu subia para em 20 degraus, Ai, 20 degraus, a casa da minha mãe também tinha degraus. sim. Para sair de casa para fora tinha degraus. Depois para vir para a rua, não é para a estrada principal, também tinha degraus. Depois eu ia para a escola, eu tinha para aí 20 degraus para subir e descer. E chegava ao meio das escadas, os degraus eram desamparados. Eu tinha que me equilibrar, mas graças a Deus, posso dizer, nunca caí naquelas escadas. Oh, Eu acho que Rosa, tive sempre deixa-me Deus que me protegeu sempre. Mesmo. oh, É Rosa, deixa-me verdade. só te interromper aqui um bocadinho, Oh, Ana, quando ah, diz que me deves porque interromper, podes. a tua história é muito parecida com a minha. Eu sou 2 anos mais velha do Era que o que eu tu, que ia eu sou dizer. Eu Eu acho também, eu que, também tenho pólio. Eu também estive no Centro Social para a Vida, um ano também, por causa da escola, que era mais perto, mas pois era, quando eu lá cheguei, afinal não era mais perto, porque a escola não era dentro não, era fora. era onde é a polícia hoje, em Ruilha, e tinha É. muitos degraus. A imagem que eu Também tenho tinha, sim, dessa senhora. escola é que eu andava também com duas canadianas e ando, e tinha que subir muitos degraus. E quando chovia era muito complicado para mim. E então havia um colega do meu pai que me vinha, que era polícia já na altura, que chegava, mais ou menos via a hora que chegava ali e me levava até lá acima, abrigava-me, só me abrigava-me e eu lá ia subindo aquela escadaria toda. Olha que giro, temos uma história comum, não É sabia verdade. disso. Muito bem, Então, pronto, pode, lá fui eu para a escola, andei até à sexta classe.
O objetivo da minha mãe era que eu estudasse. E foi sempre muita pena dela e minha, mas é assim, não havia condições. Hoje, se fosse hoje, já era outra coisa, mas naquele tempo não. Minha mãe gostava muito que estudasse, mas pronto, como não havia condições para estudar, pronto, cheguei até à sexta classe. Na sexta classe parei. Pronto. Eu nunca tive assim, nunca me senti aquela discriminação que muitas vezes fala, não é? Porque também eu sendo uma pessoa muito comunicativa e é fácil de conquistar amigos e assim, foi sempre, nunca tive esse problema. Eu andei na escola e naqueles anos, não é? Porque da, antes uma pessoa deficiente era metida em casa e nunca mais saía de lá de dentro. Mesmo. Eu, felizmente, tive a sorte ser, de ser sempre fora de casa, nunca estive isolada dentro de casa. E então, eu, por exemplo, andei na primária, eu participava em todas as brincadeiras que os outros alunos participavam. Eu nunca me senti, e digo e continuo a dizer, eu nunca me senti discriminada. Não é? Na escola, Nem por parte dos professores. não. Eu tenho a minha professora que ela ainda é viva. A minha professora primária tem 80 e poucos anos, ela ainda é viva. Ela mora aqui quase perto de mim. E ela hoje olha para mim e diz ela, eu sempre apostei em ti que ias ser uma pessoa de, como é que é dizer, pronto, que ia vencer na vida, que não ia. E Isso é então, muito Não pronto, bom. te ela ias acomodar, não te ias acomodar à deficiência, não é? não, não. Muito, E muito bem. então, até porque eu andava na escola, e eu andava com outra minha irmã, e a minha mãe, quando chovia, a minha mãe não me deixava ir para a escola, porque tinha medo que eu caísse e que me Sim, magoasse, não é? Normal. podias carregar. Pronto, pois, com a gente de muletas, a qualquer momento a gente disparava. Ah, então, quando passava a chuva, a primeira coisa que a professora pedia era à minha irmã para ir a casa, chamar por mim, para ir para a escola. Está a ver? E a minha irmã lá ia, e chegava à escola, chegava à casa, oh mãe, a professora mandou a Rosa ir para a escola porque já não chove. Eu tive sempre Então, Uma verdadeira inclusão, não é? é é verdade. isso. Por isso que Vamos então a eu hoje, eu hoje fico outra triste. pergunta. Sim, sim, É, sim. Sim. Espera aí que ainda vamos chegar a essa tristeza. é, Vamos já chegar lá. Eu posso fazer esta sim. pergunta, que estavas agora aqui a falar da tua irmã, da tua família. Algum momento marcante na tua infância, ainda dentro da infância e adolescência, em que a tua família, no caso da tua irmã ou da tua mãe, tiveram ali um papel que foi predominante, preponderante para que tu Sim, sim, lembras-te de algum episódio, algum acontecimento marcante? não, assim, marcante, as coisas que me marcaram, eu acho que foi sempre para bem, porque, pronto, já estavam sempre ali, a professora a mandar, a minha irmã também, a minha mãe, pronto, não tenho, assim, coisas assim, que me marcaram muito, sempre negativo, coisas por negativo, não é? Eu acho que, pronto, depois passou a, não sei se queres fazer alguma pergunta, ou se Vamos ver, posso se calhar no continuar. decorrer das perguntas és capaz de te lembrar. Faz a próxima, Diana. Olá, Rosa, você chegou a trabalhar? Trata-me por tu, Ana. É. Ou Diana, para dizer. Rosa, chegaste a trabalhar? Chegaste a exercer alguma profissão? Assim, essa da profissão, eu costumo dizer que a minha vida foi por etapas. Há coisas que foram bem. Por exemplo, antes de pronto, aí depois saí da escola, lá foi passando os anos, não é? Até que chegou uma altura e eu já tinha 9 anos, pensei em tirar a carta de condução. Sim, Porquê? Porque eu, com a carta de condução, é que podia ter um emprego. exato. Mas aí eu acho que foi
A única coisa que eu não venci na vida foi a carta de condução. Porquê? Não foi por mim. Foi porque o médico que passava os atestados para a carta de condução, nessa altura indicou comigo. A Porquê? Porque sério? ele queria que eu tirasse a carta num carro de carro automático. Mas a escola que eu andava a tirar a carta, era caixa, era tudo manual. Ah, Porque tenho colegas que tiraram. Eu tenho dois colegas que começaram, como eu, na escola, e, e eles conseguiram, porquê? Porque eles já tinham dado o código. Eu, como não tinha dado ainda o código, eu tinha que arranjar o atestado de multiusos, no entanto, que estava a dar o código, não é? Tanto é que eu paguei as aulas de código e sempre na esperança que o médico mudasse de opinião, porque eu dizia-lhe ao seu topo, punha-me o atestado automático ou manual e já dava. Mas ele não. Ele cismou sempre comigo que ou eu tirava a carta num carro de caixa automática ou então não tirava a carta. ah, Pronto. Fiquei realmente. tão desiludida. Eu depois, mais tarde, eu tirava a carta, e ainda hoje, se calhar, tirava, mas eu naquela altura fiquei tão desanimada que por ele Acabou me fazer por aquilo. exato. Acabou por não sentir incentivo a tirá-la, né? Não, 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 porque pronto, depois desanimei. Depois, mais tarde, se eu quisesse, tirava, sei lá. Mas Sim, pronto, e então eu queria tirar a carta de condução porque assim, eu tendo um carro, eu para me deslocar para o trabalho, eu sim. não ia de Era mais autocarro, fácil. Sim, não é? Porque era difícil, quando estivesse a chover, eu para assumir um emprego, eu tinha que ter condições para sim, o assumir. sim. Prontos, e é por isso que a carta de condução e o emprego foi as duas coisas que eu não vi assim na vida. Ah, Por mas aí, venceu noutras. sim, É sim. isso. Mas também, Muito bem, repara, já, com 60 anos, né? Acho que há aqui muitas coisas em comum entre nós as três. é, Reparem, eu tenho 41. Vocês, por exemplo, não tiveram problemas na escola, né? Tanto a Ana como a Rosa. Mas, por exemplo, eu com 40 anos, posso-vos dizer que eu tive imensas dificuldades na escola. Estão a ver? Ou seja, passam os tempos e o que eu vejo é que, por exemplo, agora tenho estado em contato com outros miúdos, que agora ainda continuam a ter os mesmos problemas do que eu. E eu pergunto integração na escola. como é que em 35 anos isto não mudou? Ou Não mudou seja, nada. pois, nada mudou. Ou seja, vê-se aqui, em vez de avanços, né? Porque vejam bem, entre vocês e mim há 20 anos. Entre mim e agora estes miúdos há tipo 35 anos. Como é que em 35 anos nada mudou? É completamente É inadmissível. verdade, é verdade. Há outros problemas, há outros problemas. Sim, Há mais facilidade em chegar aos apoios, às ajudas sim, técnicas, sim. mas há outros Há outras problemas. limitações, né? Nós tínhamos, mas ainda há muita gente que não tem conhecimento dos Não. seus direitos, daquilo a que tem direito. Ainda há muitos assim nas terras que não estão centrais, nas Infelizmente cidades, há, ainda há, muito, ainda há há muita gente que não muito, sabe. e eu costumo dizer que ainda há muita coisa para fazer, Ainda que há muita essa, se pedra calhar para eu partir. ia, sim, se calhar eu e a Ana, nesse aspecto, eu posso dizer que foi feliz na minha infância, derivado, porque nunca senti a discriminação, nem, mas eu acho que hoje há mais discriminação. Pois era o que eu ia dizer, porque eu, por exemplo, com os meus 3 anos e 4, eu também era muito desenrascada como vocês. Naquela altura eu não tinha cadeiras de rodas, né? Porque cá em casa somos dois a usar cadeiras de rodas. Então nós tínhamos, o que é que usávamos? Carrinhos de bebé. Então, uma altura deram-me um triciclo. Então eu ia para o infantário, para a escola, no meu triciclo. Ou seja, eu participava nas atividades dos meus colegas num triciclo. Ou seja, eu acho que hoje em dia, sinto que em termos de escola, os miúdos há mais discriminação entre eles. Ou seja, antigamente eu sentia que havia mais integração por parte dos colegas e hoje sinto que há mais desumanização, Eu acho que sim, eu também mais concordo. não é? Concordo plenamente. Eu nunca senti Eu também não, posta de parte, eu também não. nunca, Eu sempre também, além do integrada. mais, eu era a única criança, Eu na, também.
Eu que era, também, que era a tinha a única minha pessoa com deficiência, deficiência. não andava lá mais Era- ninguém. Mas imagino, por Eu exemplo, também. as minhas colegas, por exemplo, saltavam um elástico, que eram as nossas brincadeiras, e eu segurava o elástico. Elas saltavam à corda e eu segurava a corda e cantava com É elas. Tipo, exatamente, hás estávamos de apanhar. integradas sempre. Eu acho que a integração antigamente era muito mais fácil. Eu acho que Era, agora se era. ganhou umas coisas e se perdeu essa. Ou, Perdeu-se É noutras. verdade, é não é? verdade, Perdeu-se é Ou seja, verdade. eu noutras. acho que agora as crianças são muito mais egoístas, muito mais egocêntricas. Acho que Eh, agora não há tanta. Eu acho que se eu nascesse agora e se eu fosse agora para a escola, o infantário e a primária, eu acho que não iria ser tão bem integrada junto dos meus colegas. Eu tenho Pois, essa Eu acho sensação. que as crianças também vai do incentivo e dos Sim, pais, porque eu vejo, eu ainda aqui outro dia, eu vinha de cadeira, não é? E as crianças acham piada muitas vezes sim. às cadeiras de rodas. E elétricas, e tem o comando, uma cadeira de rodas anda sozinha. E então um miudinho parou, e o miúdo parou, eu também parei, e a mãe vinha com ele para a mão. E então o miúdo perguntou-me, o que é isto? E eu disse assim, olha, isto é uma cadeira de rodas elétrica, isto é um comando que é para a cadeira andar. E a mãe deu um puxão à criança e disse, não tens nada que perguntar nada. E eu só lhe respondi, olha, o miúdo não me chamou nomes, o miúdo não me ofendeu. E ele teve curiosidade de saber o que era isto. A minha obrigação era explicar à criança o que era isto, para a criança ficar a saber o que era. Também já Porque se senti fosse isso. exato. outra, Eh, a mãe Podia deixar. própria, É isso. ora nem mais, deixar que a criança percebesse o O que que era era. isto. Exato. É para ver que muitas vezes as crianças Lá até nem está, têm estás a culpa. ver? Isso já Não, vem de é isso. casa, isso vem de casa, dos É. pais. Vem de. Ora nem mais, ora nem Escolas. mais. Olha que É, uma altura, eu vou contar um episódio, que até está ali também numa pergunta, que foi a que também me marcou este episódio. Eu, uma altura, estava numa loja, não era bem dos chineses, mas era quase uma loja. E então vejo vir dois ciganitos ou três, e via duas crianças, ciganitos não, duas crianças que eram da raça cigana, não era da nossa raça. E então eles vieram à minha beira e disseram assim: olha, deixa-me dar uma voltinha nisso, nessa cadeira. E eu disse assim: ó lindos, olha, eu até vos deixava, mas eu não posso pôr em pé para sair daqui. Pronto. Pois olha que as crianças foram dar uma volta e às tantas vejo-as vir outra vez diretas a mim. E digo assim: ó, lá vem elas outra vez me chatear. O que é que elas fizeram? Vieram-me pedir desculpa por me terem dito aquilo que me disseram. estás a Está a ver? ver? Está a ver Estás a como é ver? que são? É isso, é isso, é isso. É isso mesmo. Olha, isso também pode ser um dos acontecimentos que te marcou. Repara, há tanta. A discriminação vai em muitas. Com pessoas com deficiência, pessoas de raça cigana, e, Tudo. não é? Tudo que é diferente, É, é. há assim umas reações. Mas estás a ver, uns miúdos de raça cigana, É repara a verdade, é verdade. diferença de Olha, que atitude. ficou-me sempre esta anda coisa de dizer assim, eu a pensar que elas vinham me chatear outra vez, e quando Exato. elas chegaram à minha beira, olha, desculpe por nós há bocado termos dito aquilo. Refletiram, e mais eram crianças, refletiram que não estiveram bem naquele momento. Eu posso vos dar um exemplo. Eu trabalhei num bairro social, cá em Vieira, e as crianças, quando me disseram assim, vais trabalhar para um bairro social, eu pensei, ok, crianças problemáticas, eu pensei, ok, eu vou chegar lá e isto vai ser uma, uma bela de uma. O que é que vai dar nisto? Achava eu, porque eu achava que crianças, não é? Vão me ver agora a chegar numa cadeira e vão tipo gozar, Não, as crianças passaram-me a adorar. Imaginem, mal chegava ao bairro, a primeira coisa a fazer era desligar a cadeira, cruzar assim os braços, porque elas vinham tipo a correr, tipo cavalo, assim, diretas a mim para me abraçar, elas beijavam.
porque, ou seja, eu fui conquistando a confiança delas. Ora, Eh, nem mais, nós aos pouquinhos também é, conquistamos, lá está. A nossa maneira de ser, muitas das é, vezes, também leva-nos a. conquista É as isso, crianças, as pessoas, não é? Porque, pronto, se nós formos uma pessoa sisuda, uma pessoa que não seja antipática, que seja antipática, também não conquistamos ninguém, mas isso não é por nós por sermos deficientes, qualquer pessoa óbvio. que não Exato. é, Oh, que Rosa, pronto, nós somos pessoas iguais às outras, não é por facto digo, de ser pessoas que somos melhor pessoas, porque há não. pessoas com deficiência Oh, Ah, Ana, isso também, não faz de nós melhores ou piores nem nem pessoas. pior. piores, nem Assim piores. como aquelas pessoas ditas normais, ditas, porque nós, no fundo, É não é? igualzinho, temos Igual. os mesmos. Nós só Olha, temos Rosa, a nossa, eu costumo dizer, nós temos a nossa limitação, porque é sim, uma, pronto, temos que exatamente. aceitar Temos a ter, limitação, mas se tivermos as ajudas técnicas ao nosso dispor, ultrapassamos isso tudo. E se a sociedade, não é, técnicas e estivesse acessível a todas, era tudo muito mais fácil, porque é assim, não nós é? muitas das vezes, e eu já dei, percebo muitas vezes disso, nós vamos a qualquer lado e eu, por exemplo, uma altura, eu fui ao banco e foi com o meu marido, que pronto, eu não tinha dito que era casada e tinha uma filha, Sim, mas já tenho vamos uma falar um filha, bocadinho dessa parte também. pronto, eu ia chegar lá, eu se calhar já me estou a Uhum. adiantar nas perguntas, Não, e está à depois vontade. o senhor, eu estava lá, estava sentada na cadeira, ele estava em pé, ora estava mais alto que eu. E Sim. então o senhor do banco começa a falar para ele, e eu olhei para o senhor e disse: então o senhor está a falar para o meu marido, está-me a ignorar que eu estou aqui. É isso, é E eu, isso. Também eu já sou uma senti pessoa isso. que é assim, Eu eu também. tenho-as logo às vezes, tenho-as assim, logo para dizer. Porque eu disse, o senhor está a falar para o meu marido, parece que está-lhe a dar um bocado a ele, e eu é como que não esteja aqui. Mas se vocês, eu não sei se já aconteceram também, com a Diana ou Sabe, com a Yara, sabes nós como é que eu percebemos. Já, costumo. Já. Sabes como é que eu costumo dizer? Isto afinal é Olha, geral, acontece. eu costumo dizer assim: olha, é. eu só sou deficiente motora, audição ouço bem. Por isso podem fazer as perguntas. E, por É, mas exemplo, nós, quando eu ando nós somos para. um bocadinho ignoradas Invisíveis. e É, Não, invisíveis, mas eu eu vou-vos acho. contar que o meu episódio ainda é mais E caricato. ainda. Eu fui à Triunfo, é uma loja, de Ai, comprar um conjuntinho, um sutiã, uma cueca, e o meu marido foi comigo, o Zé foi comigo. E então, para quando imaginar. a fulana vem, começa a falar. E nessa altura eu fui na minha scooter, sabes? Ia sim, sentada sim, na sim, scooter. sim. E ela a conversar com ele, assim. E eu virei para ele, ó Zé, isso é para ti? És tu que vais usar ou vais oferecer a alguém? E ela olhou para mim e disse: "Oh, menina, desculpe, isso é para mim, é comigo que tenho que conversar. Ah, desculpe, não leva a mal, assim, é para eu estar aqui sentada, Pois, sentada na minha pois. scooter, fale comigo, porque isso é para mim." E ela ficou com uma cachola. Pois, Como é porque que se calhar ela É, pensou, tipo, nunca na vida a Ana ia usar uma uma lingerie, não é? coisa. É, pois, não, não. Então claro, mas eu descia-me até ir um bocadinho mais longe, mas pronto, não fui, fiquei por aí. Ó Rosa, que muito bem. A Rosa está a dizer que, já acabou de dizer que é casada, tem uma filha, não é, Rosa? Olha, mas diz-me, como é que tu conheceste o teu marido? Foi fácil, porque também sabes que uma pessoa com deficiência, a parte amorosa, às vezes fica assim um bocadinho é, de lado. é, Diz-me lá, como é é que foi? outra fase que também temos que ultrapassar. Olha, eu conheci o meu marido numa colónia de férias, em Esposende, onde participei 30 anos. Engraçado. Foi sempre O teu assim marido não tem muito. deficiência, pois não? Ele não, não. E então conheci lá, mas nós não começámos a namorar lá. Ele esteve lá, ele ia como monitor para ajudar as pessoas, E você ia, e a e Rosa ia eu, como. sim, que era uma colónia de deficientes, pessoas Ah, com deficiência. sim. Era, Você era. ia como utente, né? Sim, sim. E então era uma colónia que eu, pronto, olha, isto já
portanto, eu fui para lá, eu comecei a participar naquela colónia, tinha 16 anos. Ora, quando aquela colónia acabou, eu já tinha a minha filha que tinha 4 anos. Eu namorei, eu casei, eu tive a minha filha, tive um aborto antes, mas depois tive a minha filha passado 4 anos. E continuei sempre naquela colónia de férias, porque eu gostava tanto. E então o meu marido eu conheci lá, depois, mais tarde, é que começámos a namorar. Pronto, namorei 6 anos Com que para idade? ele. Com que idade começaste a namorar? Olha, para o meu marido tinha pai 22. 22. Eu casei com um, tinha 28 anos. E, e também é o que eu digo, nós quando começámos a namorar pessoas com deficiência, também não é fácil de ser aceite da a família do outro lado, não é? Mas sentiu isso? Não, eu não senti, mas quer dizer, na altura a minha mãe também não queria que eu namorasse, também achava, Pois, era isso que eu ia perguntar. queria muita coisa para mim, mas isso de namorar não, Pois, porque era a menina, não é? era uma luta, foi uma luta. Pois, Ela imagino. achava que eu não, pronto, e não casar uma pessoa assim, e eu dizia, eu então sabia que também, eu dizia, olha, eu vou-me casar, vou ir de vestido branco, vou fazer isso tudo. E ela ia às nuvens porque ela não queria. Mas eu dizia isso. E então namorei 6 anos. E quando, pronto, claro que a família do meu marido, na altura, não sei, nunca, eu nunca senti isso, aqueles que, Sim, coisa, não é? Mas eu sabia que, ou entrar para outra família, porque nós depois pertencemos a outra família também. sim, sim. E digo assim, bom, quando pensámos em namorar, eu disse para ele, epá, agora vai cair o céu e a trindade, vamos pensar em casar, até agora era namorar, agora já vamos pensar em casar, vai ser lindo. Não, quando eu pensei que ia ser o pior, não foi. Porque a minha sogra, a minha falecida sogra, que já cá não está, aceitou muito bem o nosso casamento. Quer Tu a minha foste sogra, conquistando a família, não foi? Pois, é Foste isso. conquistando. é verdade, eu ao pouco e pouco, eu conquistava, por exemplo, eu nunca, no namoro, nunca frequentei muito pronto, a parte da família dele, pronto, não me sentia bem. E então, eu disse, olha, um dia, se eu chegar a casar, depois a gente logo vê. E pronto, e foi assim, e por acaso foi muito bem aceita, a minha E, sogra aceitou muito bem, e ela quando, foi muito e minha quando isso. amiga enquanto que durou, não é? Depois faleceu, mas enquanto durou, ela foi muito minha amiga, não tenho que dizer o mínimo, o que quer E, que seja. e os seus pais, quando você disse que ia casar, E qual foi a reação? os meus pais também não queriam que ele casasse, que eu casasse, e depois o meu marido era o melhor genro que eles tinham. Ah, pois, porque eu acho que por parte dos pais há uma certa proteção, não é? Tem medo. Não é Pois, porque não querem, tem medo do que. do que Eu possa lembro Eu que a vir. minha compreendo, é avó. assim, eu tenho que compreender, eu compreendia a minha mãe. Eu dava-lhe razão. Eu sabia que ela tinha razão. O que eu não lhe podia dar, porque se eu lhe desse, então era pior. Porque ela Pois, dizia, tu compreendias o lado e ela dela, não é? cumpria. A coisa dela era que eu, às vezes, fizesse um filho e depois ele me deixasse ficar, e essas coisas todas assim. É Mas isso, é graças a isso. Deus nada disso aconteceu. Correu sempre tudo muito bem. E eu costumo dizer, eu acho que tenho alguém a proteger-me, porque sempre que Sempre eu me correu meto tudo nas bem. coisas, eu tenho saído sempre delas bem. Olha, e a maternidade? Depois, né? Olha, a Quando maternidade, tu engravidaste, foste acompanhada medicamente pelo médico, pelos médicos ou não? olha, eu engravidei, eu quando me casei, eu engravidei logo, fiquei logo grávida. Mas Hum. aí não correu bem. Não correu bem porque eu depois tinha as tensões muito altas, depois também dei uma queda e depois, pronto, eu já estava grávida de 5 meses e meio, mas como eu tinha as minhas tensões muito altas, eu tive que ser internada. E aí as coisas não correram bem porque deram-me muita medicação, mas as minhas tensões nunca desceram. E Só foi aí depois que do tiveste o feto que eu aborto? tive.
tive. Foi, Depois do foi a primeira. feto morreu, depois aí as minhas tensões desceram logo. Ou E os seja, isso é médicos, pronto, normal, acontece com qualquer mulher, com Mesmo. deficiência sem, é um risco pronto. que podes Mas correr. eu, Mas o que eu queria te perguntar é se tu alguma vez sentiste por parte da classe médica alguma discriminação pelo facto de teres não, engravidado e seres não, uma pessoa com deficiência? Não? não. Olha, Iana, não. E Diana, não. Foi sempre muito bem. Eu comecei da primeira gravidez, eu ia, andava nas consultas externas, nunca tive problemas nenhuns, nunca me disseram. Depois, pronto, abortei, foi aquelas como, não vale a pena estar a falar agora nisso. Não. Sim, isso Depois, não. pronto, Vamos passar esse episódio à frente. fiquei grávida outra vez, pronto, foi à médica, comecei logo a ser seguida todos os meses. Eu só achava graça porque eu dizia ao médico que eu ia para as consultas e via aquelas senhoras todas com barrigas grandes. E eu dizia, ó seu doutor, eu não sei, mas eu não tinha barriga nenhuma. Então eu E sentada tu é que não tinha nada. nessa altura andavas de cadeira ou Andava de de canadianas? canadianas, é verdade, andei. Ai, Andava conseguiu sempre. andar mesmo com a E, barriga. Sim. e eu, É importante dizer isto, Pois, porque olha, é, Rosa, eu não tenho filhos porque eu nunca, enfim, era o que eu ia dizer. eu nunca tive filhos porque eu não me imaginava, porque eu nunca vi uma mulher grávida com deficiência, uma mulher a andar de canadianas e grávida. Grávida. Então, por é isso, verdade, mas eu andei grávida, eu só comecei a andar de cadeira elétrica, tinha a minha filha 1 ano e foi porque me deram a cadeira. E eu aí até e achas agradeci. que era, andar de cadeira era mais fácil para as tuas atividades de casa, atividades com a Não, tua não filha? tinha cadeira. Ai, Não não? tinha cadeira, Iana, olha, nunca caí, nunca dei um tombo da primeira vez, mas pronto, mas aí foi. Olha, e Acontece. até, olha, e vou-vos dizer como é que eu dei o tombo quando foi da primeira vez que fiquei grávida. Nós fomos almoçar a um restaurante. E o restaurante, eu não sei se vocês se lembram que aquelas, ai, como é que eu hei de dizer? Que se punham nas paredes, nos restaurantes, de pôr os pacotes das batatas fritas. Sim. Como é que se chama aquilo? Aquelas estantes que tinham assim na parede e punham lá os pacotes de batatas fritas. E eu então, para subir os degraus, eu encostava-me à parede, para ter apoio da parede. Ora, como tinha aquilo das batatas fritas, eu não consegui me encostar bem. Como não me consegui encostar, eu desequilibrei e caí. Caiu. E Pronto, caíste. foi. Sim. Desloquei um Pronto. braço. Depois a tua filha nasceu. Olha, da Como é que se chama a segunda tua filha? vez, a minha filha é Joana. Da segunda vez, pronto. Ah, correu 5 estrelas. A minha gravidez, olha, nem as tensões nunca me subiram. Eu nunca tive problemas de ir para lado nenhum até ao fim do tempo. Quando o médico me marcou a cesariana, eu parece que ia para um hotel. Dei Maravilha. entrada às 7h30 da noite e no outro dia tive a minha filha. Foi cesariana. Muito bem. Correu tudo E muito o bem. que eu te estava a perguntar é que tu disseste que começaste a andar de cadeira, a tua filha tinha que idade? 1 ano. 1 ano. E era isso que eu te Um estava a ano. perguntar. Se depois para ti foi mais fácil, depois de andares de Sim. cadeira, fazeres as atividades, cuidares da tua filha, fazeres as tuas coisas em casa, se foi mais fácil Sim, ou era depois. mais fácil estando de pé com as canadianas? Não, é assim, a minha filha, sabes que o primeiro ano é sempre mais complicado, né? Uma criança, Pois, é pois no ano. Eu a Rosa, mesmo com as canadianas, ia cuidando da bebé, né? cuidei dela, nunca foi. Tudo. Eu cuidei da minha filha sozinha. Eu tinha a minha mãe e tinha a minha sogra, mas a minha filha nunca foi para lado nenhum. Eu cuidava dela, ela tinha o Grande carrinho exemplo dela, de não é? superação. Eu, Sim, eu por exemplo, eu em casa andava assim com uma canadiana e agarrava-me aqui, ali e acolá. pois. Ora, com a canadiana também me agarrava ao carrinho dela. Eu levava o carrinho para a cozinha, levava o carrinho para a sala, levava o carrinho para o quarto e eu ia fazendo sempre assim essa coisa. Era isso Pois, que eu queria dizer, se era mais fácil com as canadianas ou na cadeira.
Depois, foi depois a cadeira fiz-me muito jeito, foi quando depois ela começou assim, a andar, eu, por exemplo, eu ia na rua com ela, porque a minha filha, ela começou a andar, tinha 1 ano. Na semana que fiz 1 ano, ela começou a andar. E eu tenho a minha irmã, que tem o filho dela, é mais velho que a minha, 3 meses. E ela dizia-me assim: quando a Joana quiser começar a andar, vai ser um problema, porque tu não podes andar com ela assim com os bracinhos, como Sim, quando as sim. pessoas vêm, não é? E eu, olha, deixa lá, o que for há de se ver. Olha, eu sentada no sofá e a minha filha a pôr-se a pé à mesinha de centro, então ela agarrava-se à mesinha de centro, quando desequilibrava, sentava-se. Ali naquele vai e vem, ela às tantas começou a andar sozinha. Já não percebi. Não deu trabalho nenhum para andar. O da minha irmã tinha 14 meses e ainda não andava. E na rua Estás a como ver como era? é que Como é são que as vocês, coisas? como é que tu na rua te deslocar? Ela ia ao teu lado, ia no colo da Eu ia cadeira? na cadeira de rodas e ela ia Sim, ao meu lado. Dava-lhe a mão, ela ao às teu vezes queria ir lado. para o chão. Umas vezes que ela queria ir para o chão, outras vezes queria ir no meu colo. Ela também, Mas como a, era magrinha, era fácil de ir no meu colo, pois, mas a Rosa porque ela passou a ia. andar na cadeira de rodas, por algum motivo de saúde, ou seja, piorou em termos de saúde. Não, não piorei nada. Eu Ok. depois comecei a andar na cadeira de rodas, porque depois já me dava mais jeito. Por Ah, exemplo, para eu Mas comecei facilitar. era a, isso, Pois. começou-me a era aí que eu facilitar queria mais. chegar. Por Era isso. exemplo, ia às Rosa, era compras, mesmo isso eu que eu tinha. queria chegar. Pois, era essa a minha dúvida, se, Era. se a Eu cadeira queria foi uma chegar aí Eu ao nem opção. fim. sequer estou, eu nem sequer É. estou à espera que me façam as perguntas, eu começo a ir por aqui abaixo. Ah, E Mas esteja à está tudo então, vontade. bem, mas está tudo bem. Estás a ver, está a fluir olha, muito bem a conversa. Espero que quem nos esteja a ouvir, se tiver alguma dúvida em que será que eu vou casar, eu vou ter um namorado, será que eu vou casar, será que eu posso ter filhos com a minha deficiência? Pode. Ana, Olha aí o eu costumo exemplo da dizer que nós Rosa. temos tudo nos sítios. É É verdade, assim, pode estou tudo. a E Basta também já. falar. querer. Oh, Ana, e também Eu, já tivemos o caso da Filipa, lembras-te? Também que já foi a Sim, nossa tivemos, entrevista. exatamente, já tivemos aqui eu outra é assim, pessoa. nós temos tudo nos sítios, como outra pessoa qualquer. A deficiência não nos limita, mas também há deficiências e deficiências, não é? Porque não Claro, somos, a claro. deficiência Claro, não é claro, toda igual, claro. não é? Toda a gente. Felizmente, há muita gente que, no meio da deficiência, consegue sobressair. Há outros que não. É, depende Sim, mas, das mas deficiências. depois, exatamente, mas muitas vezes o Nós, que neste caso, estamos a falar da mais deficiência motora. motora, É. não estamos a falar Pronto, em então eu deficiência ia com a minha intelectual, isso é filha. outra coisa. Pois, eu ia com a minha filha e as pessoas chegavam à minha beira e diziam assim: você leva a sua menina no chão, você não tem medo que ela lhe fuja? Digo assim: não, tento levar a ver se ela vai. Ou ias. Uhum. Pensavas que ela aqui ia com Ela alguém. já Olha que sabia, ela É, as crianças adaptam-se eu também muito acho bem, que sim. muito bem, muito é bem. Eu verdade. não tive filho, eu não tive filhos, como vos disse, por causa dessa coisa, mas eu fui mãe de criação, só não parei de duas. Tive É uma prima isso minha que também. ficou ao meu cuidado a partir dos 3 meses de idade, até aos 17 anos, eu que a criei, Ah, só não a pari, afinal sempre foste mãe, oh, Ana. afinal fui mãe. E quando eu É saía com ótimo. ela, eu ando de canadianas, e quando íamos passear, as pessoas eram assim: não tem medo que a sua filha lhe fuja? E É. ela não era, pronto, eu assim, não, não, eu nunca lhe dizia que era ou não era. Eu assim, não, ela não foge, ela sabe bem a mãe que tem. E ela ainda há pouco tempo me chamava mãe, por isso, É hum, engraçado porque eu tenho uma deficiência motora, não é? E sou, por causa da doença, eu não cresci, mas também tenho uma afilhada. E então a miúda era muito agarrada a mim. Então imagina, ela andava sempre pendurada ao meu pescoço. Então as pessoas eram assim: ah, a sua menina é que é bonita. E eu lá dizia, está. e eu dizia, é a minha filha, porque a miúda, para ela a cadeira de rodas era uma coisa banal, tipo, ela pendurava-se atrás na cadeira, e ela ia agarrada, ela, Olha, É isso. a minha filha tem isto. Olha, ela quando começou a ir para o colégio, a primeira coisa que ela disse quando foi para o colégio foi o seguinte:
A minha mãe não anda como eu e como o meu pai. Como é quem diz, não me façam mais perguntas sobre isto, porque eu está o recado dado. Já está, Prontos. Pois, já está. E eu É achei, isso. e depois, a empregada foi que me contou que a minha filha vinha uma carrinha, que ela andou no colégio Nossa Senhora da Torre. E então, como eu não a podia ir buscar, e o meu marido também estava a trabalhar, não a podia ir buscar, a gente vinha à carrinha, a gente pagava, vinha à carrinha trazer lá à casa. E depois a empregada foi que me disse: Olha, sua filha chegou ao colégio, ela resolveu logo o problema. Portanto, uma- a minha mãe não anda como eu e como o meu pai. Pronto, ponto final, Está, acabou. acabou está a história. resolvido. Bem, Rosa, já passou quase uma hora. Estás a ver Foi? como a conversa é como as cerejas, começamos e vamos para aí Mesmo. fora. Diana, vê se tens mais alguma questão que queiras pôr à Rosa. Rosa, que conselho Diz. deixavas a famílias ou a pessoas com deficiência que ainda vivem um bocadinho o estereotipo de que são diferentes? Que tipo de conselho é que deixavas? Olha, o meu conselho era que deixassem as pessoas viver a vida delas. Porque muitas vezes a família atrofia as pessoas. Mesmo, É, é o meu conselho que dava. É assim, mesmo, deixar viver, porque nós temos todo o direito de sermos felizes, de vivermos a nossa vida, não é vivermos em função do que os outros querem. mesmo. Nós temos que ser também livres, também temos direito a escolher, não é? O meu conselho é este. E é um grande conselho, já digo. E deixar que as pessoas vão Exatamente. à luta, sempre Mesmo, a proteger, não é? Porque sempre com uma proteção, mas deixar que as pessoas sejam elas a decidir as coisas e serem mais prontos, a vida que seja para elas mais livre, que não estejam ali tão atrofiadas. Meu Deus, eu conheço pessoas que se muitas vezes a família os libertasse, elas eram pessoas mais livres, Mais felizes. mais mais felizes. felizes, é verdade, é verdade. A liberdade começa quando nós podemos fazer as nossas escolhas, sejamos pessoas com deficiência ou não. E muitas É, Mesmo. vezes, Rosa, eu eu concordo tenho com pena, não sei se ainda tenho tempo de falar, Sim, que sim. mais um bocadinho. eu, assim como falarmos na palavra inclusão, eu não gosto desta palavra. Não? Não? Não. Porque é assim, nós é que temos que nos incluir. Também Nós, concordo. não é as outras pessoas incluir-nos a nós, não é? Grande lição. Nós, porque ao estarmos a incluir, já estão a fazer a diferença. É, Já estão a concordo. discriminar, não é? É qua- Isto é um Evidente. assunto um bocadinho. Há muito, é um bocadinho polémico, não é? Não, mas a Porque Rosa, de certa forma, Ana, tem razão, sabes porquê? Imagina, eu sou de um meio rural. Imagina, na altura, só eu é que saía à rua, na minha cadeirinha de rodas, na minha cadeirinha elétrica. Então as pessoas passavam por mim e era assim: olha, Deus Nosso Senhor vai te curar, estar bem. Vinham todos ter comigo, porque Nosso Senhor. E eu disse: é. Eu ficava assim na altura a olhar para as pessoas. Tipo, eu vou para a universidade, comecei a trabalhar aqui também no meio, e aos poucos, de tanto sair à rua, de tanto mostrar o meu trabalho, hoje em dia tu podes vir cá tu, a Rosa, quem quiser, uma pessoa com deficiência agora é banal aqui na vila, mas há uns é, anos é. atrás éramos tipo um extraterrestre que caiu ali na vila e Oh, Deus Nosso Porque Senhor as ia famílias, curar-me. oh, porque as Diana, lá famílias está. Foste escondiam. à luta, tu fizeste com que aquelas É, pessoas percebessem que Que tu eu eras uma tinha pessoa valor. válida e que conseguiste por ti sim, as sim. coisas. Sim, É e verdade, eu posso dizer concordo. que mudei a mentalidade aqui das Ora nem pessoas. mais, Hoje em ora dia a nem Rosa mais. pode vir aqui com cadeiras, que é cadeira menos cadeira, É, já não, é.
É, Já não é essa discriminação. porque lá está, porque as pessoas, as próprias famílias é que escondiam É, É a pessoa verdade, com é verdade. deficiência. Tu vais a um país da Europa qualquer, tu vês cadeiras, só vês pessoas de cadeiras de canadianas na rua. Hoje em dia aqui já se começa a ver, mas não já, é, ainda há não é muita tanto. gente que fica recolhida em casa. Por E como a Rosa vergonha. dizia muito bem, não tem que ser os outros a incluir, tem que ser a Só família temos que e ser nós próprios. nós Sim, incluirmos, nós mas é há que pessoas temos que que não nos têm. incluir. Por isso é Sim, que eu há não pessoas que gosto, tu estás a e, falar. na Repara, palavra Rosa, tu estás inclusão a e falar, nunca se ouviu falar tanto em inclusão como agora. mas repara, mas estás a falar em pessoas com Como deficiência nós. motora, mas nós temos outro Sim, tipo de deficiências sim, sim. que também essas têm que ser visíveis, têm que ter Evidente. as oportunidades que todos os outros têm, dentro da medida. Mas eu acho que temos que ser nós, Ana, também sempre a ir à luta e a Mas nós querer. quem? Nós Uma temos, pessoa com tem que partir deficiência. de nós, tem que partir de É, nós e de Sim, cada eu pessoa sabermos com sei. deficiência. que nós Da somos família pessoas. também, porque há pessoas que Também. não têm autonomia, não Ah, é? sim, Uma, sim. uma deficiência cognitiva, Ah, uma sim, deficiência esquece. não têm Ora, mas autonomia, tem que ser as famílias. É aí que Sim, me sim. estou a Nessa referir. parte, sim. isso aí, Sim, pronto, alguém já tem que. Agora, nós, tem que se ser, tem que graças a ser. Deus, se Deus, se Deus deu-nos, olha, e eu digo, nós temos a limitação nas pernas, mas graças a Deus da cabeça. Se nós, e o que nos faz funcionar é a nossa cabeça, a toda a gente, não A é? maior Porque nós limitação vemos está aqui em pessoas que muitas podem ter pessoas. boas pernas, É, não é? podem boas pernas que andam bem e a cabecinha não ajuda. É Uma isso altura, mesmo, é uma altura isso. tive um médico que me disse: Sabes onde é que está a tua deficiência? Eu fiquei assim, muito sério a olhar para ele. A tua deficiência está daqui para baixo. Tu daqui para cima não tens deficiência nenhuma. É Até porque isso, quando é me isso. dizem, olha, eu às vezes tenho histórias que é de rir. Outro dia estava na avenida e sentou-se uma senhora ao meu lado e passou um grupo de pessoas idosas com as bengalinhas para um lado e para o outro. E diz assim, diz a senhora que estava ao meu lado, coitadinhas, estas pessoas estão doentinhas, é como a senhora, não é? Oh, Ana, eu nem lhe respondi. Eu não lhe falei Mas isto vá. só para ver. As pessoas que É, iam é. ali velhinhas, não é? Já eram Não, todas de idade. e quantas vezes ouviste Eu digo isto? assim, bom, eu pensei Ai, duas vezes, vou-me calar, que não vou linda responder. menina! Que pena! Só é pena. Só vi Porque lá essa, Ana. Só está, viste o nós isto. não andarmos, isto não é uma doença. E eu já tenho dito, olha, que Deus, se Deus não me der outra doença pior, eu desta não vou morrer, porque o não Mesmo. andar não me vai matar. É Mas verdade, essa, é verdade. Ana, essa eu já vi muitas vezes. Que menina tão bonita, só é pena estar numa Doentinha. cadeira de rodas. Não, e hoje eu com 62 anos, às vezes há pessoas que ainda me tentam infantilizar, A a sério. chamar-me de menina. Olha, eu E costumo eu, dizer, olha, se Deus não me deu pernas para andar e não me dá uma cara bonita, então olha, pronto, ainda bem que somos bonitas. é verdade. Temos É alguma verdade. coisa para É admirar. como, não, as pessoas acham que a nossa felicidade depende das Das pernas ou pernas, das pernas. É, mãos, E não. Olha, ou nem a nossa, nem a de ninguém. nem a de não. ninguém. Mas Nem a de neste ninguém, caso Ana. estamos a falar de nós, pessoas com deficiência. Muito bem, Pois, esta conversa foi fantástica, maravilhosa. Mesmo. Estás a Adorei ver, pronto. conhecer Rosa? a Rosa. Olha, É e a verdade. última pergunta que eu acho que fixei aqui, que, para Pode dizer. terminar, que dizia que o que é que eu fazia para mudar o mundo? O Sim, o que é que fazia? Sim, que é que exatamente. eu fazia? Mudar as mentalidades todas. Era, né? Era isso. Se pudesse, se tivéssemos uma varinha mágica, tocasse Ou ali, que concordo. as Também concordo. mentalidades mudassem e olhassem para as pessoas com deficiência com outros olhos, não como pessoas doentes, não como pessoas deficientes, mas como pessoas que, infelizmente, tiveram uma limitação, mas Com acabámos por ser capacidades, com pessoas na outras mesma. capacidades como qualquer outra pessoa. Mesmo. Olha, Ora, nem mais. podemos então fechar com esta fantástico conselho Da Olha, Rosa. espero que a Rosa tenha deixou como aqui. que tenha sido uma boa Ah, conversa. eu adorei conhecê-la. Adorei, adorei. Eu já conheço a Tá? Rosa, não é? Mas há Mas Sim, eu não sim. muitas coisas conhecia. Não, Eu que mas não, eu também eu não já sabia. conheço a Diana, porque a Diana já estive ao meu lado.
Ela Eu é também acho conhecida, que conheço a senhora de algum lado. não é senhora, é Rosa, no Lúcio Craveiro da Silva. Ah, Na biblioteca. na biblioteca. Sim, Pois é, sim, a sim. sua cara não me é estranha. Prontos. Pronto, eu vou então despedir-me, não saiam daí, eu vou-me despedir, vamos nos despedir aqui eh, dos nossos fãs, dos nossos ouvintes, daquelas pessoas que nos assistem. Obrigada por estarem aqui mais um dia, a ouvir aqui histórias que marcam e que vale a pena ouvir, e aguardem-nos no próximo episódio. Até lá, boa Da noite. minha parte, também agradecer à Rosa, muito obrigada. Acho que o seu testemunho foi aqui sem dúvida, muito positivo. Deixar também um grande obrigado a quem nos segue e a quem nos deixa comentários. E dizer também que para partilharem muito os nossos podcasts e para fazer um like no nosso o YouTube para nos ajudar a crescer, porque o nosso objetivo é sempre este, quebrar silêncios, porque o que nós pretendemos é que demonstrar que, para além de uma deficiência, nós somos pessoas e queremos mesmo isto, quebrar silêncios e mostrar que, para além de uma deficiência, há uma pessoa. Nós somos É pessoas. isso. Portanto, um obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite.